Oi, Gilmar, tudo bem? Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação à final. Você sempre fala, né, quando você faz, vem aí um novo campeonato. Queria que você falasse sobre essa final, sobre o fato de enfrentar o Fortaleza, um outro grande time nessa decisão, o fato de serem 2 jogos, né, nessa final. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo confronto. Um abraço, João Vitor, Rádio Jornal. Boa noite, João. Muito feliz pelo momento, pela classificação. Depois de 5 anos, o Sport está mais uma vez na final. Então quero comemorar muito essa classificação, porque realmente hoje foi um jogo muito, muito, muito difícil. E além da preocupação do adversário nesse momento, nós temos outras preocupações em recuperar atletas que eles são importantes. No caso do Dennert, do Jaderson. Hoje as 5 substituições elas foram feitas por cansaço ou por algum desconforto, nenhuma delas por opção, então por isso que a gente sofreu um pouquinho, mas foi um jogo controlado do começo ao fim. A gente fez o resultado nos primeiros 20 minutos, depois soube controlar e por merecimento a gente conseguiu a nossa classificação, e a partir desse momento a gente começa a pensar no Fortaleza. Gilmar Dalpozo, boa noite. Sport na final da Copa do Nordeste. Eu queria perguntar 2 coisas para você. O que representa você chegar recentemente e botar o Sport na final da Copa do Nordeste? E qual a tua sensação de ver aí 22 mil rubro-negros empurrando o Sport nesse jogo da Arena Pernambuco, coisa que a gente não via há muito tempo, porque em Pernambuco só tem proibição de torcida, Dalpozo. Wellington Araújo, da Rádio Clube. Primeiro, uma herança boa que eu peguei no clube, um clube que já estava classificado, e a gente teve a oportunidade no jogo contra o Floresta e o Ibis de implantar os conceitos, que esse foi o grande desafio quando eu cheguei, de encontrar dinâmicas para a nossa equipe ela produzir mais, que eu já tinha identificado que esse era o grande problema. E aí em 4 jogos a gente fez 10 gols, tomou 1 só. Então a nossa equipe está produzindo muito, tendo principalmente uma variação na saída, na construção, fazendo uma saída de 4, eventualmente uma saída de 3 para confundir o adversário com o nosso volante, às vezes com uma saída de 3 com um dos laterais. E jogadores que tecnicamente estão vivendo um grande momento, a equipe toda, mas o caso do Deni e o Luciano que é o coração dessa equipe. Então a gente controla bem o jogo, constrói essa bola no chão, pode ver que todos os gols eles foram construídos com bola no chão, mas a gente agride muito espaço, é uma equipe que tem muita felicidade, muita velocidade, e nesse último terço do campo agride muito espaço, por isso que nós estamos criando, fazendo os gols. Em um momento crítico do jogo, realmente eu senti hoje a presença do torcedor. Foi o torcedor que nos colocou numa situação do terceiro gol, numa situação de suportar aquela pressão, porque essa energia passa para os atletas e passa para todos nós que estamos envolvidos no jogo. Então estou muito feliz em poder ter essa torcida maravilhosa do meu lado. Então, parabéns para ela também. Depois talvez aí de 2 anos aí com restrições, dá ao torcedor essa felicidade com um grande jogo e uma classificação e mais uma vez o Sport numa final. Boa noite, Dalpozo. Parabéns pela classificação, pela vitória. Gostaria que você falasse sobre a postura da equipe no segundo tempo, né? No primeiro tempo o Sport fez uma partida muito boa, com muita intensidade, sem deixar a equipe do CRB respirar. E no segundo tempo a equipe voltou um pouco mais precavido ali, sofrendo um pouco mais, até achar o gol ali com o Juba. Gostaria que você falasse sobre essa postura da equipe no segundo tempo. Aqui é Edson Júnior, repórter do programa Torcida Hits, da Rádio Hits FM. Abraço. O que nós temos que ter a leitura? A gente perdeu jogadores importantes no primeiro tempo e no intervalo. Principalmente o Denner, que estava dando esse equilíbrio da equipe, né? Estava ajudando na marcação, mas principalmente do meio para frente estava tendo uma qualidade de jogo e estava criando dificuldades para o adversário. E a outra questão, o adversário também, é um adversário que tem qualidade, tem peças de reposição e tem no plantel um jogador que para mim foi vários anos o melhor dentro da posição, que é o Maico. É um jogador que tem muita qualidade, ele distribui bem o jogo, ele tomou conta do meio campo pela qualidade, e a gente tentou
encurtar essa marcação, mas é um jogador de excelência de alto nível. Então nós encontramos sim essa dificuldade de fazer uma marcação mais agressiva em cima do Maico, mas também estava controlada, tirando o gol ali que a gente tomou, porque realmente o Everton estava sentindo um cansaço ali. Talvez se o Everton tivesse fazendo a dobradinha ali, tivesse numa condição normal, nós não teríamos tomado o gol. E de resto, eles tiveram posse de bola, mas a gente sofreu de maneira controlada. E aí nós fomos letais, principalmente no gol do Juba, e eu fiquei com dúvida nesse quarto gol aí se realmente estava impedido ou não. Olá, Dalpozo, parabéns pela classificação. Em um jogo com baixas, gostaria de saber o porquê da ausência do bom volante Nares, que nem no banco de reservas estava presente. Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. É um jogador que é importante, que está voltando de uma lesão também, e eu optei por Alanzinho, que é uma característica diferente dos jogadores que estavam relacionados. Então foi só uma opção mesmo. Boa noite, Dalpozo, aqui é o Pedro Maranhão do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube, e eu gostaria que você falasse sobre a importância da torcida no jogo de hoje. Como vocês se sentiram com esse apoio do início ao fim? Porque a torcida hoje de fato fez a diferença. Foi o diferencial. A gente estava sofrendo no segundo tempo, né? O CRB estava controlando o jogo, embora não estava tendo infiltração, não estava tendo situações claras de gol. Mas a gente estava controlando bem e a gente buscou aquela energia, o torcedor percebeu isso e nos ajudou. Então eu tô muito feliz de poder ter essa torcida do nosso lado, e essa vitória vai para eles também, vai para o grupo de jogadores, todos, a diretoria, o staff todo, mas principalmente o torcedor, que realmente ele comemorou os gols, comemorou a vitória, e principalmente nesse momento crítico do jogo, ele impulsionou a nossa equipe. Aí os jogadores, eles sentem isso e conseguiram uma energia nova para suportar aquele momento e fazer o terceiro gol. Professor, boa noite, parabéns por essa grande conquista, além do resultado positivo, a chegada a uma final regional de Copa do Nordeste. Professor, eu queria abordar um ponto com o senhor relativo à questão física dos atletas. Sabino, Everton, Rafael Thierry, alguns jogadores eu consegui ver aqui do estádio que demonstraram sinais de uma fadiga física através de movimentos de alongamento, possivelmente câimbras, e de uma certa forma comprometeu o seu plano por conta das janelas de substituição, que o Sport só tinha mais uma, tinha duas alterações a se fazer, e poderia de alguma forma o Sport ficar com o atleta dentro de campo, com a parte física comprometida e sem poder fazer essa última alteração. O porquê desses atletas, antes mesmo da metade do segundo tempo, estarem apontando um grande desgaste físico, apenas relativo à condição física, ou tem algum traço emocional por ser um jogo decisivo com tanto peso? Obrigado, professor. Aqui é o Vinícius Calado, da CBN Recife. O futebol de alto rendimento, de excelência, é jogado em alta intensidade, com imposição física. Então nós fizemos o resultado em 20 minutos, porque a gente deu uma blitz e jogou em alta intensidade. Se naqueles momentos, os primeiros 20 minutos, e foi assim com o Floresta, e foi assim com o Ibis também, que a gente buscou o resultado em menos de 15 minutos, porque jogou em alta intensidade. E quando se joga em alta intensidade, tem um desgaste físico, é normal isso. O CRB no segundo tempo ficou trocando bola ali, talvez tenha tido 70%, eu não tenho esses números, 60%, mas sem agredir a nossa equipe. Então é uma falsa ilusão de ter posse de bola e não agredir o adversário. E a nossa equipe joga em alta intensidade, principalmente na questão física, tática, emocional e técnica também. E quando precisa, ela é letal, que nem foi o terceiro gol. Então, a resposta dessa tua pergunta, porque as minhas equipes elas jogam extremamente em alta intensidade, por isso que existe um desgaste físico e, por vez, a gente fica refém dessa situação. Gostaria de ter mais opções, principalmente no segundo tempo, para trocar e dar uma energia nova, mas aí tem que saber se defender, controlar o jogo, e foi assim que a gente conseguiu a classificação contra o CSA e hoje contra o CRB também.
Professor Dalpozo, muito boa noite. Luan Amaral, repórter do leajá.com. Antes de mais nada, meus parabéns pela classificação para a final da Copa do Nordeste. Dalpozo, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a respeito do segundo tempo. Esperar mais o CRB foi um pedido seu ou foi um reflexo do que o CRB apresentou no segundo tempo? Muito obrigado. Foi pela qualidade do adversário. Principalmente um jogador que tem muita qualidade, que entrou no segundo tempo, o Maico. É um jogador que nesses últimos 4 ou 5 anos aí, para mim, dentro da posição, foi o melhor do Brasil. É um jogador de excelência, com muita qualidade. Então nós tivemos sim essa dificuldade, que a gente não conseguia fazer essa marcação agressiva, mas a gente conseguiu bloquear para ela não entrar por dentro. Tanto é que eles não tiveram nenhuma situação clara por dentro. Nós só tomamos o gol porque realmente foi uma questão que o Everton sentiu naquele momento pelo nosso lado direito, e a gente não conseguiu estancar fazendo a nossa dobradinha com o Ezequiel. Tirando isso, não lembro de nenhuma outra finalização cara a cara com o Maílson. Então a gente recebeu uma pressão, mas é uma pressão controlada, e no momento a gente puxou um contra-ataque que foi letal com o Juba fazendo o terceiro gol.